Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Entrevista, esse programa que vai ao ar toda quinta-feira aqui pela sua NTV. E hoje no programa nós vamos conversar um pouquinho sobre a consciência negra. Ontem foi o Dia da Consciência Negra, em todo o país se comemorou. Patos de Minas não ficou de fora, apesar de não ser feriado. Lá em São Paulo, em outras cidades do Brasil, é feriado nacional, é feriado estadual ou feriado municipal, mas aqui em Patos não é. Mas mesmo assim, houve algumas comemorações em Patos de Minas. Também nós vamos falar sobre o Dia do Músico, os desafios para essa carreira, muitas pessoas que entram nessa profissão acabam não conseguindo viver do sonho da música, né? Então nós vamos conversar um pouquinho também com o Soninho. Ele trouxe 2 alunas do conservatório e o nosso programa vai estar recheado de música. E também nós vamos conversar com o professor Omar, que já está aqui. Professor Omar, que é professor de Geografia. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos assistem. E ele vai conversar com a gente sobre essa realidade, as conquistas do negro no Brasil. Eu sou Simone Marques e este é o programa Entrevista. Então, nós estamos recebendo nos nossos estúdios, nesse primeiro bloco de programa Entrevista, que desse dia 21 de novembro, o professor Omar, professor de Geografia, ele que atua em 2 escolas aqui de Patos de Minas, da rede pública, o estadual e o Abílio Caixeta, e vai conversar com a gente um pouco sobre a realidade do negro no Brasil. E você tem propriedade para falar sobre isso, né? Com certeza, né? Primeiro a gente tem que abordar a questão da data, né? O motivo da data, o porquê do 20 de novembro, que culmina com a data da morte do Zumbi dos Palmares, que foi, talvez, né, o líder máximo da resistência da escravidão no Brasil. Então a sua morte se deu no dia 20 de novembro de 1795 e a partir de 2001, instituiu-se a obrigatoriedade das escolas trabalharem essa data. Questão. Né? Trabalhar essa data mostrando a realidade do negro, a situação que o negro se encontra. Né? Então, quer dizer, um espaço, primeiro agradecer, né, a NTV por esse espaço, que é um espaço da gente abordar determinadas situações, determinadas realidades, comentar alguns mitos ou algumas coisas que a gente ouve. Ainda hoje, né? Que nós ouvimos ainda hoje, mas muita coisa que talvez a gente ouve até de forma truncada, né? Então, é um momento de a gente fazer essa reflexão sobre o papel do negro na sociedade brasileira. Você acha que o negro já conseguiu alcançar posições mais elevadas? A questão da discriminação tem diminuído, professor? Olha, Simone, o negro tem sim alçado voos mais altos, conquistado um espaço, né? Que é de direito, exatamente, né? Não se trata de um favor que o Brasil faz ao negro, né? É uma obrigação do Estado, não só com o negro, mas permitir que a ascensão social, né, ela exista para todos os cidadãos. No caso do negro, essa ascensão é mais difícil, porque ela vem de toda uma trajetória histórica, de uma impossibilidade de ter direito à liberdade. Depois, quando foi tornado homem livre, ele foi jogado para os bolsões de miséria, para as favelas, porque logo quando é assinada a Lei Áurea, né, que a própria lei é preconceituosa, né, a Lei Áurea, quando assinada a Lei Áurea no 13 de maio de 1888, justamente nesse período é quando está chegando no Brasil
alemães e italianos. E os fazendeiros, os proprietários, os barões do café, porque naquele momento a economia brasileira girava em torno do café, né? Os barões do café, eles simplesmente eles optam pela presença do imigrante italiano, né? E relegam em detrimento ao negro que está. Então, para onde que o negro vai? O negro vai justamente para as periferias. É por isso que nós hoje temos, numa população brasileira, a maior parte do negro constitui nas classes C, D e E, né? Que é justamente a linha que divide a classe média da classe baixa ou daqueles que vivem na miséria ou na extrema miséria, que nós ainda temos isso no Brasil. E essa discriminação, ela continua hoje? Talvez velada, né? Nós temos países, os Estados Unidos, na Europa, a coisa às vezes ela é mais ostensiva. No Brasil ela é mais velada. No Brasil ela é velada em termos de expressões, em termos de piadas, em termos de currículos, de salário. Dependendo do lugar, o negro ele recebe menos, às vezes até metade do que o branco recebe desempenhando o mesmo papel. Ainda hoje, os dados do IBGE, bem recentes. O negro estuda em média 2 anos e 3 meses menos que o branco, não é? Porque acaba sendo empurrado para a vida, para trabalhar mais cedo. Exatamente. A oportunidade de trabalho para o negro, ela é muito pesada, não é? O trabalho para ele... Quando você fala se ainda há preconceito no Brasil, não é? Basta a gente ver os postos. Quando você me perguntou, o negro conseguiu postos de comando no Brasil? Conseguiu. Joaquim Barbosa, mas só existe Joaquim Barbosa de negro no Brasil, né? Eu trabalhei essa semana toda, tanto lá nas minhas turmas na Escola Abílio Cacheta, quanto no Colégio Estadual, e várias apresentações, né? Muito boas, por sinal. E sempre que aparecia alguma coisa, se estava, porque hoje o homem mais importante do mundo é o negro, é o Barack Obama. Mas quem mais? Nós temos mais de 200 países no mundo, não é? Nós temos só um, quer dizer, quando você vai falar em negro importante no Brasil, e tem que se lembrar, negro importante através da academia, através do acesso ao curso superior, nós temos um. Porque a maioria, ela vai se destacar onde? Ela vai se destacar na música ou no esporte, no caso do Brasil, no futebol. Então ainda há, sim, uma estrada muito longa para ser percorrida. Não é? Mas também nós temos que observar, me perguntam muito sobre questão de que negro é racista. O próprio negro é racista. Eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo devem estar pensando isso, né? Porque já me perguntaram isso. Eu faço palestras nas escolas, faço palestra em empresas a respeito do tema, não é? E quando me perguntam, mas o negro é racista? Eu costumo dizer que não. Mas eu tenho um amigo que conta piada de negro o tempo todo. Aí é uma questão até de fuga. Você acredita que o negro, quando ele começa a conversar, a fazer tipos de brincadeira que denigre a ele, pode ser uma questão de fuga. Como acontece na questão do bullying, por exemplo, a questão de ser aceito. Exatamente. A partir do momento que eu conto, a partir do momento que eu faço uma piada, eu sendo negro, porque também nós não estamos aqui, né? Senão nós vamos viver num país de pessoas sisudas o tempo todo. Piada faz parte, porque senão o mundo perece de tédio. Com certeza. Né? Mas a piada, ela é boa, a brincadeira ela é saudável quando as duas partes estão divertindo. Quando só uma parte está divertindo, deixa de ser piada e passa a ser ofensa. Né? Então nós não podemos proibir de falar ô neguinha, ô pretinho. Nós não podemos fazer isso. A forma não está... A questão, Simone, não está na fala, na palavra lançada. Não está na palavra lançada, está a maneira com que essa palavra foi lançada. É feita, e as pessoas, quando elas fazem essas piadinhas, a pessoa conta piada o tempo todo. Eu sou negro e adoro contar piada de negro o tempo todo.
né? É uma forma de eu me transcender, deixar de ser negro aos olhos das pessoas que estão me assistindo, aos olhos da minha plateia. Eu deixo de ser negro e transfiro aquilo para um outro negro qualquer que não está ali naquele momento. Então, naquele momento, eu deixei de ser negro. Eu estou me referindo a um outro negro qualquer que não seja eu. Então, eu vou deixar de ser observado. Eu vou deixar de ser avaliado. É uma forma de eu me desligar de mim mesmo enquanto negro. Assumir uma outra pessoa. Assumir uma outra pessoa, uma outra identidade. Né? Falta essa valorização da identidade de ser negro? Falta. Eu até ontem, né? A NTV até nos prestigiou na nossa exposição na Praça do Coreto e na Praça da Escola Normal. Eu estava em trânsito, né? Porque eu vim com os alunos a pé da escola e não tive a oportunidade de estar lá na hora que a televisão estava lá. Mas agradeço a professora Adriana que esteve lá nos representando, da Escola Abílio Cacheta. Mas falta essa representatividade, mas falta principalmente o espaço. Se você percebe, e isso eu quero fazer, não estou fazendo crítica, eu quero fazer um pedido, eu até tenho que agradecer até o poder público municipal que nos cedeu o espaço, né? Mas eu quero fazer uma crítica, Simone. A minha mãe e o meu padrasto, eles são congadeiros. E são pessoas mais idosas, obviamente. E tem pessoas mais idosas do que os dois no congado. E são vários cordões de congado em Patos. E você já percebeu que durante a festa do milho, geralmente eles são os últimos. Os penúltimos. Porque os cavalos vêm depois. Os cavalos fecham o desfile. Não é uma desvalorização? Em dois sentidos. Desvalorização, primeiro, enquanto cidadãos que são pessoas idosas. A maioria, né? A maioria. E segundo, porque quando chega naquele limite, as pessoas praticamente já esvaziaram a avenida. Então, e não é a primeira vez que eu peço isso, já tive a oportunidade de pedir isso em outras ocasiões. Então, essa sua insatisfação já foi transmitida para o poder público. Em outras ocasiões. Até em anos anteriores. Qual a justificativa que eles dão de deixar os ternos de Congado, de Moçambique, para o penúltimo lugar? Nós vamos ver. Nós vamos mudar. E a coisa não muda. Quer dizer, nós não valorizamos o nosso folclore. Percebe? Por que nós temos o gaúcho? Já percebeu o quanto o gaúcho valoriza a tradição dele? Sim. Se você for em todas as capitais do Brasil, você encontra um CTG. Que é a Central de Tradições Gaúchas. Lá em São Paulo, por exemplo, tem a dos nordestinos também perto. Se você vai, é tão perto fisicamente a Bahia de Pernambuco, né? E se você perceber, o carnaval pernambucano, ele não sofre a influência do carnaval do Sudeste. Porque hoje aquilo que era uma coisa, o samba, que é uma característica do negro, hoje você vai a um carnaval, dependendo do local que você ouve tudo, menos samba. Agora, você vai a Pernambuco, Olinda, Recife e outras cidades, eles mantêm o frevo, é uma tradição. Então, aqui em Patos, eu espero que agora, depois desse espaço, né, que o ano que vem, os congadeiros, né, os cordões de Moçambique, esses grupos quilombolas, os grupos que representam a cultura afro-brasileira, que ela venha para frente do desfile, que ela possa abrir o desfile. Até porque esse povo, né, eu não gosto do termo descobrir, que foi encontrado, os portugueses não descobriram, eles chegaram aqui, né? Mas quem realmente labutou as riquezas desse país, quem realmente colocou a mão na massa para descobrir a riqueza desse país, realmente foi o negro. Olha, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a questão de quando as pessoas, para se referir a uma pessoa negra, fala assim, aquele moreninho, é preconceito? Peraí, você não vai me responder, não. Vai me responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Lembra que você pode fazer a sua pergunta através do telefone 3821
4488. É só conversar com a Maraísa, que está lá pronta para anotar a sua pergunta. É um instantinho só, ele responde daqui a pouco.